Mas assim, a banda que... Eu acho que dá pra citar 3 bandas, assim, em São Paulo, que são... Precursoras, né? Primeiro a Gangue 90, depois o Magazine, do Kid Vinil. Kid Vinil, Do Soul Boy, né? Eu sou boy, blá, blá. Porque merda. o que acontece? A história Blitz, aí primeiro as gravadoras começam a se movimentar. Opa, o que tá acontecendo? Precisamos achar quem que é o próximo. Você Não Soube Me Amar, que foi um arregaço. Que é no inverno de 82. Aí, as gravadoras começam a se tocar, algumas mais rápido, outras demoram mais. A Warner é a primeira que consegue achar uma nova Blitz, que foi o Kid Abelha, que estoura em 83. Foi a Warner que pegou? Que estoura em 83 com Pintura Íntima. Teve o Metrô também aqui em São Paulo, tá? Que foi Metrô na mesma época do Kid Abelha, né? Que música era do Metrô? Era Beat Acelerado. Coração ligado, era Beat, putz, a vida. E aí isso é no Rio primeiro. Caraca, aí a EMI que tinha contratado a Blitz, também começa a procurar, daí eles acham os Paralamas. Só que os Paralamas, eles só vão estourar mesmo em 84, né? No começo ali, o Vital... Não, Vital e sua moto tocou muito no Rio, né? Isso, mas assim, nacional foi mais com óculos, né? Em 84. Óculos, Só que aí, eles demoraram para perceber que estava acontecendo algo em São Paulo. E o cara que entendeu isso foi o Pena Schmidt, que trabalhava como técnico de som dos Mutantes, que tinha uma fábrica de pipas, e aí ele ficou sabendo... Nada a ver, né? Por quê? Nada a ver. Os caras tinham uma fábrica de pipa, velho. Não sei por quê. E ele conhecia o André Midani, que era o chefão da Warner, que foi um dos maiores executivos da música brasileira, e falou pra ele, velho, tem uma coisa acontecendo ali em São Paulo, várias bandas, um circuito... Eu quero descobrir. Aí ele fala, ele era suíço, né? Fala, pode ir, Pena, vai descobre pra mim e vamos trazer aqui pra gente lançar. E aí ele descobriu Ultraje, Magazine, Titãs, Azul 29, uma porrada de bandas. Eu não lembro Azul 29. Foi uma das primeiras também. E aí, qual que é a estratégia da Warner no começo? Lançar um compacto, ou pau de sebo, com várias bandas, e ver aquelas que pegam e depois lançam o LP. Pau de sebo era muito normal, né, Tina? Pau de sebo, gente. Ele puxou uma palavra... Pau de sebo era um disco que a gravadora lançava com 10 artistas. Diferente. Uma faixa pra cada um. Isso. E ver qual música vira e aí investe na banda. Pau de sebo, tive muitos. O Kid Abelha foi descoberto assim, Capital Inicial também, saíram todos em pau de sebo. Então aí a primeira banda dessa leva de compactos foi o Magazine, que é a história com o Soul Boy. Só que o Magazine, porque ele foi um redirecionamento do Kid Vinil, porque ele abandonou o mundo punk depois que ele tomou porrada ali. Traiu o movimento. Montou o Magazine. Só que o Magazine ainda era tipo, foi a primeira banda paulista depois da Gangue, mas ainda era um som ainda meio juvenil, assim. Mas depois deles, a primeira banda que tem mais personalidade, que estoura, é Ultraje, com Inútil. E aí depois eles vão fazer uma sequência, né? Inútil, o disco Rebeldes Sem Causa. Acho que todas as faixas. Mas não foi, eu tive um disco do Ultraje que a última faixa era riscada por causa da censura. Isso, eu não Qual lembro disco era? Você lembra? Eu não lembro, aquele que acho que era... Não era Nós Vamos Invadir Sua Praia, né? Era depois. Eu acho não que lembro, era. Eu acho que era, que tinha um periscópio, assim, um negócio de um olho só. Deixa eu ver qual que é a música. É verdade, e a última faixa, por causa da censura, viu riscada no disco. Não, eu tinha do disco do Caceta que era riscado. Eu tinha do O nome Ultraje. da música era Punheta, ela não existia. Eu tinha do Ultraje, era riscado. Juro por Deus. Eu não lembro nem que música era. Também não lembro, mas era a última faixa era riscada. Era riscada, Boleta? Era riscada. Riscado, mas pegava assim, um prego risco mesmo, prego. Você comprava na loja, vinha riscada. Vinha riscado. Época da ditadura. Não tinha alternativa de você comprar. Eu não me lembro que música era, não lembro. Mas eu tive esse disco. Será que era da Cloaca? Não. Não, né? Não era. Marilu? É porque assim, a última era... Tinha uma galinha. Independente Futebol Clube. Eu acho que não era essa, não, hein? Não era, mas era um disco que tinha faixa... Só podia ser Marilu, então. Marilu. Pode ser. Porque assim, Cloaca, eles precisaram mexer na letra. Eles precisaram mexer na letra. E aí depois leve. Eles fizeram um compacto que era... Alguns meses depois, Marilu Independente, aí eles colocavam trompetes no lugar dos palavrões. Isso aí. Mesmo. Mas outro que foi riscado foi o LP da Blitz, de 80 da Blitz eu não me lembro. 82. Foi riscado também. Teve uma faixa que não deu tempo o disco já estava prensado, ficou enrolando lá na censura. E aí, eles estavam segurando... Tinha que lançar. E aí, não, essa não pode ter... Porque a censura podia proibir só a reprodução em radiodifusão,
ou a gravação. Em casos extremos Tá, era a gravação. gravação. E nesse caso era a gravação, que era tipo a E pior já tava sanção. no disco. Já tava no disco, foi proibida a Por isso gravação. que- Aí o Foi o executivo... caso do Ultraje. Eu A gente lembro que eu tinha recebia o muita disco- música pra tocar em rádio que tinha que colocar o Vixe. Vários. O A Pi. Faroeste Caboclo teve isso, né? Eu lembro. Várias. Faroeste Caboclo. E teve uma que o Léo Jaime fez com os Miquinhos, que no Rio também tinha, me lembro. Sim. Que eles faziam aquela... Vocês vão lembrar. Estou amando loucamente uma lambisgoia que só tem 2 dentes. E o cabelo... Lembra disso? O Lembro. cabelo dela tinha parece bobril de É. aparelhar a panela. Aí tinha um monte de palavrão, né? Pega no meu pá, lá, 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 lá. Eles faziam um monte de palavrão. E aí eu lembro Era que um monte de Teve o Pi pra caralho. na Rádio Cidade eles faziam lá, 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 lá em cima, entendeu? Ah, Botavam tá. as vozes assim. Pra Eu dar- me recordo disso. Pra dar uma disfarçada. Botavam uns back em cima dos palavrões, Aham, assim. uhum. Dava tipo, como Sim, sim. como o Forró Malícia fazia no Nordeste, né? Eles alteravam a Sandro Giro. Becker, Uhum. Cremilda, eles meio que faziam a sacanagem de um jeito com duplo sentido. Trocadilho, né? Pra poder escapar.